E nisso aí as coisas começaram a acelerar. Eu fui para Caxias do Sul como profissional, no banco, no jogo da Copa do Brasil, e a gente perde de 6-0. Eu falei, caramba, e nesse dia, tinha um bicho de R$ 1.500. Eu falei, cara, se eu ganhar esse bicho, eu vou estar milionário. Nessa época você estava com o mesmo salário ainda de quinhentão ali. E a gente perde o jogo, volta, eu falei, caramba, aí eu vou pro outro jogo contra o Bangu, e a gente ganha o jogo em Moça Bonita, e a gente ganha um bicho de R$ 250. Falei, agora eu tô milionário, né? E as coisas começaram a andar assim, eu treinava, quando eu não estava no jogo, eu vinha para Xerém jogar, eu falei, cara, eu tenho que me manter em forma para quando tiver uma chance eu estar preparado. E acontece o belo dia do jogo contra o Flamengo, no Maracanã, Fla-Flu, onde eu já estava feliz por estar ali, para um Fla-Flu, para um cara que via jogo na TV, ouvia no rádio. Que jogava pelada, que via os tios acompanhando ali, que passou toda essa história. E via os jogadores, né? Eu gostava de jogadores, perto, eu imitava né, jogadores, eu botava várias meias para ficar com a perna grossa, para imitar os jogadores. Eu tinha caneleira com um cano de água que eu fazia, entendeu? E a coisa... Histórias lindas. Quantas pessoas ouvindo tudo isso, Júlio? E chegou a hora do Fla-Flu, começa o jogo, e eu tô ali no banco, assim, satisfeito de ver aquela atmosfera, Maracanã lotado. Não passava nem pela sua cabeça entrar como titular? Como que tinha uma pequena esperança, mas assim, eu falei, cara, tinha muitos jogadores mais conhecidos, né? Eu com 18 ali, subindo da base. E acontece no segundo tempo, isso nunca mais vai fugir da minha cabeça, aos 20 minutos, o Parreira manda o Jerônimo correr, que ele corria em direção dos jogadores que estavam no banco aquecendo, e chamava um. Quando ele começou a apontar, eu falei, cara, eu não vou nem levantar a mão, né? Tava um monte de gente ali conhecida. E aponta, aí um levanta a mão, não sou eu, o outro levanta a mão, aí eu timidamente fiz assim, o Jerônimo falou, Eu falei, cara, não acreditei, né? Mas assim, vamos embora, já tô aqui. Cheguei, o Parreira me deu as instruções, e acontece que eu entro aos 20, aos 22 eu faço o meu primeiro gol no profissional, que é contra o Flamengo. Oh, meu Deus, que história! E assim eu saio, pulei placa, acho que se desse para correr o Maracanã todo, eu corria, e ganho o jogo, e ali começa a minha trajetória, mas dessa trajetória tem muita dificuldade ainda, principalmente no Fluminense, né? Que lindo. E do Fluminense, Júlia, é tanta história maravilhosa que eu gostaria de ter você aqui várias vezes, né? Porque é muito bom. Mas vamos lá. Do Fluminense você foi, então, ter uma vida de atleta expatriado? Porque aí você já estava como atleta de alta performance. Já no profissional, né? Já atuando no profissional. Foi quando você foi para fora. Me conta, vamos dar essa puladinha agora e vamos para aí, porque é muita história boa aqui para a gente contar. Aí eu tive uns momentos muito bons no Fluminense, aí chegou uma proposta da Rússia. Em 2002, um país muito fechado, onde eu não tinha mínima noção da Rússia. E aí tu estava com quantos anos? Estava com 21. 21. Já estava namorando a minha esposa. Então tu ficou dos 18 aos 21 no Fluminense? Fiquei no Fluminense. Tá. E já estava namorando a minha esposa, e eu falei, cara, pintou uma proposta, aí é que eu falei para você, né, que a minha mãe e minha esposa foram as pessoas mais importantes, assim, na minha carreira, na minha vida. Uhum. Por quê? Porque chega esse momento, a gente namorando, ela estudando na faculdade, eu falei, eu gostaria muito que você fosse comigo, mas não quero atrapalhar a tua vida, tem suas coisas, tem a tua vida, eu não posso recusar essa proposta, não tinha como recusar. Era uma coisa muito boa para mim. Financeiramente, como profissional? Financeiramente, profissional, atleta. jogar num time que estava disputando a Champions League. Legal. E ela me deu o maior apoio, eu parti, fui para a Rússia. Aí começa essa história da Rússia. Eu chego na Rússia sem falar inglês, sem entender russo. Ô, Júlio, olha que interessante que você está trazendo, né? Em nenhum momento teve um preparo para você, para que você pudesse ir para um outro país, jogar em outro país, porque a Rússia, por exemplo, era muito frio. Nós estamos falando ali de uma adaptação. No caso, você como um atleta expatriado, um ajuste cultural de comida, de alimentação, de moradia, de estilo de vida, de tempo. Você simplesmente saiu daqui e foi para lá, né? Vamos falar aqui, foi jogado ali, agora vai. Foi mais ou menos isso. Você sofreu nessa muito. época? Na Rússia foi muito difícil. E eu cheguei lá e a gente ficava numa concentração e era
um em cada quarto, né? E eu não falava inglês, não falava nada e não tinha brasileiro. Então, você era o único brasileiro na época ali no Locomotive. E eu cheguei 1 hora para Carol, acho que foi na segunda semana, ligava para ela. E a Carol no Brasil nessa época. Ela ajustando as coisas para vir para a Rússia. Eu falei que eu não aguento mais isso não, vou voltar. Estava novo ainda, não aguento. E nisso ela foi muito importante, falou, não, calma que eu estou chegando, a gente se ajeita e vai levando aí. E nisso eu viajo, jogo, volto, e quando ela chega, aí começa a te dar uma tranquilidade, né? Mas assim, aí começa outra preocupação que foi com ela. Que eu sabia que eu saía, treinava e viajava para jogo, mas ela estava sozinha, entendeu? E teve situações... Quer dizer, ela foi para lá para ser uma rede de apoio seu, né? Porque você não tinha rede de apoio, você não tinha outros brasileiros que você pudesse fazer ali, por exemplo, a bolha do expatriado, sabe? A bolha dos brasileiros. Não tinha. Ainda num país com uma língua muito diferente da língua portuguesa, né? E aí você começou a ter uma preocupação ali dupla, entre performar como um atleta ali já de alta performance e com, na época, a Carol, que era sua namorada e que tinha largado tudo no Brasil para te acompanhar e te dar ali uma força, te ajudar. É isso mesmo? É isso mesmo. A preocupação ficou para os dois lados, né? Porque tinha dia que eu ficava 3 dias na concentração e ela ficava sozinha. Lá, entendeu? E num país muito fechado, onde a gente não tinha amigos brasileiros, a gente morou em outros lugares, tinha muitos amigos brasileiros, principalmente, e foi um período complicado. Aí chega o inverno na Rússia, 2h30 tá escuro, entendeu? Quanto que chegava ali na época? Qual que era a cidade? Eu morei em Moscou, no centro de Moscou. Cheguei a pegar menos 27 graus. Menos 27. Para quem saiu de Itaguaí... Itaguaí com quase 50, pega menos 27. Nossa Senhora. E foi um período complicado, mas assim, como eu estava, a Carol me apoiando muito, me ajudar, principalmente, que ela fala bem o inglês, a gente teve um período ali de adaptação e as coisas correram muito bem. Andando, por mais que a dificuldade de falar, de ter uns amigos ali, a gente sempre fazia coisa junto. Vocês ficaram muito unidos nessa época, né, muito unidos. A gente brinca que a gente comprava um DVD para fazer uma série, né, para não gastar rápido, para ter alguma coisa para fazer. A Carol via novela mexicana. Peraí, vocês compravam um DVD de filme, assim? Filme, e aí ficava assistindo aos poucos? Aos poucos. Você inventou, então, a Netflix? Mais ou menos isso. Eu inventei a Netflix. Inventei porque a gente não tinha nada para fazer. Quebra-cabeça a gente fazia, assim, direto, para passar o tempo, não tinha o que fazer. E nisso foi indo, mas foi um ano um dos melhores assim na minha carreira. Eu fui campeão russo, fui campeão da Copa da Rússia. A gente conseguiu passar a segunda fase da Champions League, onde eu tive a felicidade de jogar contra o Real Madrid, que eram os Galácticos. Ali com David Beckham, Ronaldinho. E eu realizei meu sonho, né? Que para mim Roberto Carlos, não tem ninguém igual ao Ronaldo Fenômeno. Caramba, se ele passar, eu brinco com os meninos, né? Se ele passar na minha frente, eu corro e abraço ele. É seu ídolo, vamos dizer assim. Ele, para mim, não tem igual. E eu tive a felicidade de, no dia, ele jogar, e todo mundo sabe, conto meus amigos, eu fui, comprei a chuteira igual a ele, raspei a cabeça, e fiquei por último ali aguardando ele descer. Isso, para mim, foi fantástico. Que história. Qual foi o sentimento, Júlia, assim, quando você lembra disso? Quando eu lembro disso aí, eu fico... Tem vezes que tu não acredita, né? Tem muita coisa na minha vida que eu estou vivendo no momento hoje, eu já passei, eu vejo na TV, que eu não acredito por tudo que eu passei, sabe? Tem hora que dá um baque assim, a cabeça vai, aí tu começa a viajar. As memórias afetivas, né? De uma história de vida. Tenho muita memória, sabe? Tenho muita memória, tenho da minha mãe, tenho da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho situações com meus filhos muito...